Imagine que você é um simples nerd pobre, que um certo dia, é obrigado a cuidar e se tornar o tutor de lindas garotas que junto de sua linda professora acabam se apaixonando por você. Pois é isso que veremos hoje, então bora logo pro recap. O anime se inicia com uma breve explicação de nosso prota sobre as superdotadas, que basicamente são pessoas com ótimas habilidades, porém em uma única área. Então ele nos apresenta algumas pessoas com esse perfil em sua escola. Ogata Rizu com grande habilidade em matemática e física, uma mestre em redação e língua japonesa chamada Furuyashi Fumino. Então finalmente conhecemos nosso prota, um completo Zé ninguém que tem que se esforçar para conseguir alcançar seus objetivos. No dia seguinte na escola, nosso prota chamado Yuiga Naryuki estava conversando com seus amigos, quando de repente é chamado pelo diretor para uma conversa em sua sala. Lá ele diz que as notas e comportamento do prota são impecáveis. Dito isso, ele diz que irá dar a ele a recomendação especial VIP, que traduzindo de forma fácil é como se fosse uma bolsa do Enem. Porém, para que ele consiga essa recomendação, o jovem deve se tornar tutor das duas superdotadas da escola, que são Rizu e Fumino. Esse anime aqui é bem parecido com o anime das quíntuplas, porém aqui as garotas não são irmãs. Mais tarde, o trio se reúne para uma conversa. Lá Yuiga pergunta em qual área elas gostariam de se formar, e para sua surpresa, as duas querem fazer justamente o oposto do que são boas. Com isso, o rapaz dá a elas um caderno cheio de questões, para que ele consiga medir suas habilidades em cada matéria. Porém, para sua surpresa, as duas são tão burras fora de suas áreas de maestria que nem entendem o significado das perguntas. Com isso ele resolve passar algumas tarefas para casa e aplicar uma prova no dia seguinte. Assim os dias se passam, e dia após dia nada infelizmente melhora, com as duas aumentando apenas um ponto por dia, e por fim, acabam diminuindo seus pontos sendo que estavam fazendo o mesmo teste todos os dias. Então nosso prota tem a incrível ideia de dizer para que as jovens ajudem uma outra a estudar, já que ambas querem fazer faculdade na área que a outra é boa. Porém, como era de se esperar, as duas não sabem nem dizer o que é que elas não entendem, ou seja, as minas são burras de dar dó em qualquer um. Dito isso, nosso prota começa a dizer que ambas deveriam desistir de estudar uma coisa que não eram boas, e focar em seus dons. Mas isso as deixa extremamente tristes, pois ambas ouviram essas palavras de todos os professores e tutores que tiveram até agora, e dizem estar cansadas de pessoas querendo decidir seus futuros. Com isso as duas saem correndo do local, e mais à noite, vemos nosso prota pensando em como lidar com suas pupilas. E em meio a isso ele se recorda de um dos ensinamentos de seu pai, onde ele diz para Yuiga se tornar um homem que é capaz de compreender as pessoas. Então no dia seguinte após entregar os livros de anotações para as jovens, o rapaz também dá a elas um caderno de dicas escritas por ele mesmo, e dá um discurso no jutsu para as jovens, dizendo que também era burro assim no passado. Bem estilo Naruto mesmo. Então ele faz o convite que mais parece uma confissão de amor pelas duas, e logo após as jovens aceitam o convite. Então o trio vai até a biblioteca da escola para estudar, onde tudo o que é feito pelas jovens deixa nosso prota com vergonha. É realmente um grande virgão mesmo. Durante os estudos, descobrimos que Rizu é filha de um sono de restaurante, e se retira para poder ir ajudar seu pai. Com isso, Fumino e Yuiga voltam sozinhos para casa à noite, e descobrimos aqui que a mãe da garota morreu quando ela era criança. Assim a jovem decidiu se tornar uma cientista capaz de descobrir qual era a estrela de sua mãe no céu. Então temos uma cena muito fofa entre os dois, e logo ao se separarem, Yuiga encontra Rosie no parque jogando um jogo de cartas. Com isso o rapaz entra no jogo para tentar conhecer melhor sua aprendiz. Logo a jovem é tão ruim no jogo que perde 20 vezes seguidas para Yuiga. Logo a jovem explica seu sonho de compreender as pessoas melhor, e Yuiga diz que irá ajudá-la em seu sonho. Prevejo um grande harém pela frente. Finalmente conhecemos a casa do prota, e lá descobrimos que o rapaz tem 3 irmãos mais novos, uma irmã com complexo familiar, e 2 lindas crianças. No dia seguinte, conhecemos Takemoto Uruka, uma amiga do fundamental do prota, que por sinal será sua nova pupila, pois no relatório mensal que o prota passou ao diretor sobre as outras 2 garotas, ele recebeu essa nova missão. Uruka é muito boa nos esportes, tendo talento suficiente para participar até das Olimpíadas. Dito isso, a coitadinha é mais burra do que tudo no mundo quando se trata de estudos. Ou seja, nosso prota tá muito encrencado. Porém a garota começa a fugir do prota, pois não queria estudar. Logo ele cai na piscina e é salvo pela garota, e se aproveitando da situação, ele a pega pelos braços, e a coloca em uma posição um pouco estranha eu diria, somente para ser confundido como um pervertido por Rosie e Fumino que chegam no local e presenciaram aquela cena. Enfim, após saber que as 2 garotas também estão estudando junto do prota, Uruka decide que irá participar também.
Mais tarde, Ogata vai até a casa do prota pedir ajuda para escrever uma redação, já que ela precisa entregar essa tarefa no dia seguinte. Porém, Uruka manda uma mensagem no grupo de estudos, convidando Ogata para ir ao karaokê. Então, após ouvir que a garota estava na casa do prota, a jovem chega rapidamente ao local, com a desculpa de que também precisava aprender algo com Yuiga. Contudo, quando iam iniciar os estudos, a energia acaba. Com isso, Ogata, que tem medo do escuro, rapidamente se agarrar ao prota, e Uruka, que também queria tirar uma casquinha, se aproveita da situação para fazer o mesmo. Então, o jovem acende uma vela com óleo natural, porém como Uruka é muito atrapalhada, ela acaba soprando e apagando a vela. Então, no meio do escuro, Yuiga começa a procurar pelo isqueiro, e aparentemente pega em alguns lugares indevidos, eu diria. Por fim, depois de colocarem uma placa de pervertido em Yuiga, Ogata vai embora. E no dia seguinte na escola, descobrimos que a jovem conseguiu fazer a redação, tudo isso por conta de seu tempo com nosso prota. Com isso passamos para o próximo problema. Uruka terá uma prova de inglês, e caso não consiga aprender 50 palavras, ela não poderá participar das atividades do clube e terá de fazer aulas de reforço. Então, para resolver o problema, Yuga dá várias dicas de memorização para a garota, e logo após um longo tempo de estudo, vemos que de nada adiantou, pois a coitada não tem a menor afinidade com o idioma e principalmente sobre memorização. Dito isso, Yuiga decide implementar uma nova forma de estudo, onde Uruka usa a natação para conseguir encontrar as traduções das palavras em japonês. Dia seguinte, Yuiga é chamado novamente para a sala do diretor, onde é dito que ele espera resultados nas avaliações periódicas da próxima semana. Depois de se retirar, vemos uma professora dizendo que caso ele não consiga resultados, o jovem deve ser afastado do cargo de tutor, e Ogata e Fumino ouvem a conversa, pois estavam passando por ali. Certeza que a professora tá com inveja do prota. Mais tarde, o grupo se encontra, e Ogata convida nosso prota para sua casa, mas não para fazer coisas sapecas, mas sim para estudar, pois ela não quer perder seu amado tutor Yuiga. Com isso, os dois passam o dia inteiro estudando juntos, e depois de um tempo, o dia da prova finalmente chega. A jovem estava em dúvida se conseguiria passar, pois mesmo tendo estudado muito, algumas perguntas e temas que caíram ela não tinha estudado. Porém, ao lembrar das duras palavras que ouviu de sua professora, a jovem começa a refletir sobre o assunto, e logo vemos que muitos outros professores tentaram a desanimar de seguir com seu sonho. Porém, apenas Yuiga deu a mão a ela e suas amigas, então a jovem diz que irá se esforçar. Mais tarde, a jovem mostra seu ótimo resultado, que foi bem acima do esperado. Ela tirou 71 pontos, uma nota que ela nunca havia conseguido no assunto de ciências humanas. Mino é a próxima. Porém, temos um grande problema. A jovem estava com uma enorme temperatura e com febre, logo seria impossível fazer a prova no dia seguinte. Então Yuga pensa em mudar a prova para outro dia. Porém, ao fazer isso, o valor da prova cairia 20%, fazendo com que a jovem não conseguisse alcançar seu objetivo. Com isso em mente, Yuiga e Uruka vão até a casa de Fumino para cuidarem da garota, onde além de prepararem comida, conversam sobre suas vidas, e logo Fumino pede para que Yuiga continue sendo seu tutor. Bom, depois de todo esse apuro, vemos que as garotas conseguiram uma boa nota média nas provas, então por enquanto o grupo de estudantes pode comemorar. Ano até que foi fácil demais, mas mesmo assim merecido. O tanto que o prota sofreu não está escrito. Depois disso, descobrimos que Uruka é apaixonada por Yuiga desde o fundamental, porém até hoje não se declarou para ele, e claro que se ela não se declarar não teremos romance, pois o prota é um enorme tapado. Intenção de ajudar sua amiga, algumas garotas a forçam a comprar novas roupas, e logo depois ela se encontra com Yuiga, e os dois vão até uma loja de livros, e depois de comprar um livro de inglês, os dois participam de um torneio estranho para conseguirem um brinquedo para a irmã mais nova de Yuiga. Logo vão embora para casa juntos. Com isso terminamos o recap de hoje. Esse, se não me engano, foi o primeiro anime de harem que assisti quando comecei a ver animes. E com Verterá recomendo vocês assistirem, pois além de ser engraçado, a história dos personagens e sua dificuldade são bem interessantes. Dito isso, espero que tenham gostado do recap. E caso queria parte 2, já deixe seu like e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Porque hoje eu vou ficando por aqui, valeu e fui!